Aleluias. Na semana passada, eu comecei a compartilhar com vocês aqui uma ministração que será a última ministração de hoje. Eu vou completar a ministração de hoje, que foi sobre a visão. Nós falamos um pouco, foi o finalzinho do culto, sobre a importância desse órgão específico que é a visão. Tá? E do quanto que esse órgão, ele é tão delicado e ele pode significar tantas coisas na nossa vida. Falamos sobre algumas enfermidades que podem acometer a nossa visão e do quanto nós precisamos lutar por esse órgão do nosso corpo. E quando nós aplicamos isso à nossa vida espiritual, a visão é a essência para nos manter de pé, para nos manter funcionando, para nos manter operando nas regiões espirituais. E eu me lembro de ter profetizado sobre a vida de vocês que esse tempo seria um tempo de visão que é curada e restaurada. Falei com vocês na semana passada do quanto às vezes nós temos o órgão visão curado, não, você não é cego, você nasceu com os 2 olhos, mas o quanto que às vezes alguns de nós têm pequenos defeitos no globo ocular. Um deles é o ponto cego. Quem lembra do ponto cego? Ponto cego. Falei isso na semana passada. Os olhos estão ali, pastor. Não é que a pessoa seja cega ou que não haja um dos olhos, né? Não é isso, não. Os 2 olhos estão ali. Mas há uma massa, há ali uma mancha, numa região muito específica dos olhos. E ali, tudo que se vê de frente daquele pequeno ponto no globo ocular, a visão não acontece mais, é turvo. O que entrar no ângulo daquele ponto cego, não é possível discernir. E eu falei com vocês sobre a relação entre esse fenômeno e a nossa visão espiritual. Que às vezes, Maria, nós já estamos vendo espiritualmente, porque Deus nos alcançou. E aquele que é alcançado pelo Senhor tem os olhos da fé, enxerga com os olhos da fé. Mas existem algumas áreas da nossa vida que estão enfermas e elas vão funcionando como um ponto cego. E quando a gente enxerga a nossa realidade ao redor, a partir daquela pequena área da nossa vida, a gente simplesmente não consegue enxergar mais nada do jeito que de fato é. São pontos cegos espirituais, emocionais, que nos impedem de discernir a realidade ao nosso redor. Sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida, igreja preciosa, que nessa noite haverá um raio laser de Deus fazendo uma cura nos seus olhos. Vai curar os pontos cegos da sua alma, que te impede de enxergar aquilo que Deus quer que você veja. E hoje eu quero conversar com você. Eu trouxe algumas fotos para compartilhar aqui com você, para nos ajudar a entender um pouco sobre o que Deus compartilhou comigo. Eu queria mesmo era trazer para vocês aqui um arco e flecha, mas eu esbarrei em duas dificuldades. Primeiro, consegui o arco e flecha. Segundo, eu consegui carregar o arco e flecha, porque ele é quase maior do que eu. Aí eu falei, vai ter que ser por foto mesmo, uma linguagem figurada, né? Mas eu trouxe algumas fotos aqui de arqueiros. E arqueiras também, porque as mulheres são dessas, amém ou não amém? Eu trouxe para vocês algumas fotos para que a gente entenda um pouco essa linguagem figurada, né? Sobre o que Deus quer falar conosco nessa noite. E o tema da ministração que vou compartilhar com você agora é envie as suas flechas. É simples, é uma coisa simples, Juan, simples. Se você conseguir entender, é uma coisa muito simples o que Deus quer falar, Tuzinho, com você essa noite. Envie as suas flechas. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. 2 Reis 13, a partir do versículo 14. Eu estou muito feliz de estarmos juntos aqui hoje. Muito feliz mesmo. Anderson, Fabrício, Bia, sua família, que alegria a gente cultuar junto. Meu Deus, meu filho, que alegria, suas mãos estão aqui.
Seu coração veio aqui hoje de manhã e deixou essa marca aí. Mas agora a gente quer você inteirinha sentado ali naquela bateria ali. Não quer só o seu coração, suas mãos. Não. A gente quer o Fabrício aqui, ó, inteiro aqui. Amém, não amém? Inteirinho. Glória a Deus. Bia, o Senhor é Deus na sua vida. Filha, que tem te sustentado, te mantido de pé. Que coisa maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 14. Charlito Brau está aqui hoje também, todo feliz. Charlito, a gente cultuar junto hoje. Glória a Deus. Essa é uma história conhecida. A história de Eliseu, né? Aliás, a história do profeta Eliseu, uma história muito marcante. Essa cena que nós vamos ler aqui agora aconteceu mais ou menos quando ele tinha uns 92, 93 anos. Foi o momento que ele faleceu, foi, né, levado ao Senhor. Mas ele profetizou durante mais de 60 anos, foram 6 décadas como profeta, sabe, servindo o Senhor. E essa cena aqui acontece já no finalzinho da sua vida, porque a próxima cena, depois dessa, que está lá a partir do versículo 20, que a gente nem vai trabalhar, mas já é o momento em que Eliseu deixa essa terra e vai morar com o Senhor Deus, né, a morte de Eliseu. Então, eu queria, assim, pensar, meditar com você nessa palavra, queria que você prestasse bastante atenção. Nós vamos fazer uma leitura gradativa, tá? Então, não vou ler todo o texto com você. Nós vamos lendo cada versículo e vamos discernindo e recebendo ali palavras daquele versículo e usufruindo disso, tá? Qual é o tema da mensagem dessa noite? Envie as suas flechas. Qual o tema da mensagem dessa noite? Glória a Deus. Diz assim: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Está aqui a primeira coisa que eu quero destacar com você. Primeiro você precisa entender que Eliseu já estava de cama. Nós já tínhamos ali um corpo muito vulnerável, um corpo enfermo. Nós já temos ali um corpo que não era mais funcional. Nós já temos ali uma pessoa que visivelmente estava à beira da sua morte. Mas a palavra vai dizer que o rei de Israel vai até Eliseu, por saber que ele estava enfermo, vai até ele e chora o estado que o profeta estava. E quando o rei de Israel, aquele rei que tinha assumido o poder há pouco tempo, inclusive, chega à casa de Eliseu, o que nós acabamos de ler é que Eliseu falou mais uma vez a palavra do Senhor a ele. Diz a palavra: Eliseu lhe disse. Aqui já tem um princípio espiritual que você precisa entender. Não importa como você esteja se sentindo hoje aqui, mulher, homem, pai, filho, filha, não importa se você sinta que não existem mais forças em você. Quando Eliseu perdeu todas as forças do seu corpo e a doença da morte bateu à sua porta, isso não lhe impediu de entregar a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que Eliseu diz: olha, toma um arco e flechas. Eu quero dizer para você que a palavra que se move dentro de você é maior do que a sua enfermidade. A palavra que se move dentro de você é maior do que as suas tribulações, é maior do que as coisas que cercam você. Há algo que se move e que tem que fluir. Você não pode se calar porque não acha forças em você.
Quando não existe força em você, é aí mesmo que você tem que falar, é aí mesmo que você tem que testemunhar, é aí mesmo que você tem que se deixar usar. Quando não já houver mais forças nenhuma em você, não se espante se Deus colocar na tua frente alguém carente de ouvir uma voz. Assim estava Jeoás, um rei novo, assumindo há pouco tempo. Nunca havia na sua vida visto um rei reinar sem a presença de Eliseu. E agora, assim que ele assume o reinado, ele fica sabendo que Eliseu seria recolhido ao Senhor, que estava muito velho, muito doente. Eu fico imaginando o sentimento de desespero que bateu no coração daquele homem. Mas Deus não se esquece. E você pode ter muita certeza no seu coração, você que está começando agora novas empreitadas e está vendo algumas coisas morrerem ao seu redor, Deus vai ressuscitar para falar com você. Deus vai levantar outros referenciais e vão cuidar de você. Só não vai faltar para você a resposta e a direção. E Eliseu diz: toma um arco e flechas. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Toma um arco e flechas. Está na sua Bíblia aí o plural? Está na sua Bíblia o plural? Aqui tem uma questão espiritual que a gente precisa. Como está o seu? Um arco e algumas flechas, um arco e flechas, um arco e as flechas, sempre no plural. Aqui tem uma questão que nós precisamos entender. O arco é um, mas as flechas são muitas. E o arco representa aquilo que faz o movimento, aquilo que envia. Esse movimento é único, esse movimento é dos braços da mesma pessoa, esse movimento implica algo que é singular. Nós podemos pensar aqui que os braços do arqueiro são os braços do Senhor, e o arco é apenas um, mas as flechas são muitas. Ele está enviando flechas sobre a sua vida. O braço dele é um só, mas as flechas se multiplicam sobre você. E quando Eliseu diz: toma um arco e muitas flechas, um arco e as flechas, um arco e algumas flechas, nós podemos pensar que os braços do arqueiro são os braços do homem também. Eliseu diz: você não vai conseguir usar 2 arcos, Jeoás, então toma um arco só. Um arco só. Você vai utilizar esse instrumento, um único instrumento. Sabe de uma coisa? Deus te fez singular e você é um arco. Alguém que Deus liberou uma capacidade, uma força para enviar, para movimentar-se, para achar o alvo e enviar um único braço. É um único arco. Mas sabe de uma coisa? Deus está enxertando na sua vida várias flechas que você pode e deve enviar. Então é uma, Cristina, mas Deus vai cercando a sua vida, Cristina, de experiências, de respostas de oração. Deus vai cercando a sua vida de situações difíceis. Deus vai cercando a sua vida de bênçãos. Deus vai cercando a sua vida de palavras. Ele vai te dando flechas, 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 flechas. E às vezes você olha e diz: Senhor, mas eu só tenho um arco. Senhor, parece que é tão pouco, mas hoje Deus está dizendo: o arco só precisa ser um, porque eu libero muitas flechas. Um arco, muitas flechas. Pastor, eu não tenho muitas flechas, então você precisa procurar melhor na sua aljava. O que é aljava? Aljava, veja se tem uma foto aí que mostra um pedacinho da aljava. A aljava é uma espécie de cesto que é feito com couro de cabra,
onde os arqueiros vão guardando ali as flechas, muitas flechas. Nenhum arqueiro sai para uma batalha, sai para uma caminhada perigosa, carregando uma única flecha. A aljava normalmente está cheia de flechas. Então essa palavra é para você que está apostando a sua vida numa única flecha, numa única forma de Deus fazer, numa única forma de Deus falar. Essa palavra é para você que tem dito que a sua cura só virá por uma flecha, se não for por aquela flecha não virá. E essa realidade espiritual está sendo apresentada para você. Na aljava de Deus tem muitas flechas, a graça dele multiplica flechas. E a aljava, essa bolsinha que fica pendurada aqui atrás, ela precisa estar sempre preparada com flechas. Cada palavra que você tem recebido, eu preciso perguntar a você o que você tem feito com ela. Porque se você recebe uma palavra e você descarta quando chega segunda-feira, ela não se transforma numa flecha na sua aljava. Se você vive um tempo de tribulação, e esse tempo de tribulação não se torna uma flecha para que você possa enviar no tempo oportuno, se torna apenas mais uma dor e um sofrimento. Cada bênção que você recebe, se ela não se torna uma flecha na sua aljava, que vai ser enviada como testemunho no momento certo, foi só mais um presente que você recebeu, mas tudo que você vive é um preparatório de Deus para te dar flechas. Então nós vamos entender por que é que Eliseu diz: toma, Jeoás, um arco e toma as flechas. E a Bíblia vai dizer no versículo 15, e tomou um arco e flechas. Vamos ler o versículo 16. Versículo 16 diz assim: então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. Essa é uma coisa também que eu quero te chamar a atenção, né? Por que Eliseu pede para Jeoás colocar a mão sobre o arco? E eu quero dizer para você que o arco e a flecha era, na verdade, um objeto que Jeoás carregava de um lado para o outro. Os historiadores vão dizer que esse era o instrumento de guerra e de proteção de Jeoás. Como alguns, a gente imagina, por exemplo, o pequeno Davi, né? Quando foi matar Golias, né? Não foi do nada que aquele estilingue apareceu no bolso de Davi, mas já era uma prática, já era um instrumento que fazia parte da vida de Davi, assim como o arco e flecha já fazia parte da vida de Jeoás. E Eliseu diz: agora põe a tua mão sobre o arco. Tem um princípio espiritual aqui. Deus manda que ele tome nas mãos algo que já estava nas tuas mãos. O profeta não diz assim: olha, procura um primo seu, chama um soldado seu aí que tenha um arco e uma flecha, toma, traz lá que eu quero te ensinar alguma coisa sobre isso. Não, não foi isso que Eliseu falou. Eliseu falou: põe a mão no arco. Mas na verdade, quando Jeoás entrou na casa de Eliseu, o arco já estava na sua mão, porque ele não soltava aquele arco, ele não soltava aquela aljava. E isso nos fala que quando Deus quer fazer, quando Deus quer operar, ele começa por aquilo que já está nas tuas mãos. E às vezes nós vamos colocando condições para Deus. Igreja, nesse ano de 2022, nós somos convocados a servir ao Senhor de maneira extravagante. O mês de março para nós vai ser um mês definidor. Em nome de Jesus acontecerá, enfim, a nossa assembleia. Em nome de Jesus nós viveremos o mês do voluntariado durante todo o mês de março. Nós vamos falar sobre voluntariado às quintas-feiras. Você perceberá uma atmosfera diferente nesse lugar nas quintas-feiras.
durante todos os domingos, nós vamos falar sobre a essência da igreja de Jesus. É um ano definidor, mas eu quero te estimular uma coisa, igreja preciosa. Você não pode mais esperar para enviar as suas flechas. Toma nas tuas mãos aquilo que você já tem. Põe a mão no arco e deixa Deus usar você. Não fique mais colocando condições para o Senhor. Senhor, se eu tivesse isso, eu até te serviria. Senhor, se eu já estivesse desfrutando daquilo, eu serviria ao Senhor. Eliseu fala, rapaz, pega na mão aí, já está na tua mão, é isso mesmo que Deus vai usar para falar com você agora. Usa aquilo que você já tem, aquilo que você já sabe fazer, mas usa. E eu fico pensando que quando Jeoás entrou naquela casa, sabe, ele não entra com o arco empunhado, ele não entra preparado para enviar flechas, mas ele entra com a aljava fechada, ele entra com o arco abaixado. Quem sabe você que está me assistindo agora essa palavra, quem sabe você esteja exatamente assim hoje, o arco está nas suas mãos, mas as suas mãos estão abaixadas, existem flechas na sua vida que Deus te deu para você enviar, curar pessoas, testemunhar, compartilhar, interceder, mas a sua aljava está fechada, pois nessa noite, na autoridade que há no nome de Jesus, como Eliseu falou a Jeoás, eu declaro a você, é tempo de levantar o arco, abrir a aljava e enviar as flechas. Toma o arco na mão. A pastora já está comigo, tá bom, está com você, mas toma posição, é tempo. Vamos viver 2022 nessa posição. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. E o versículo 16 diz, então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. Sublinhe isso aí. Vamos lá, entendeu o que aconteceu isso? O profeta deu a ordem, vai, toma o arco. Eliseu tomou o arco, tá? Mas a Bíblia vai dizer, olha aí meu filho Felipe, olha aí, que quando Jeoás tomou o arco, fez a posição, veio o homem de Deus, presta muita atenção, um homem que não aguentava ficar em pé mais, um homem que já estava à beira da morte, tá? Um homem que já estava preparando para encontrar com o Senhor Deus. Ele encontrou força, irmão Luiz, para se levantar da cama, se posicionar em pé ao lado do rei e segurar sobre as mãos de Jeoás. Há um princípio espiritual aqui que te diz, quando você se posicionar e tomar o teu arco na mão, quando você se posicionar e abrir a sua aljava, não se preocupe, a mão de Deus repousará sobre você. Pastora, mas o que eu vou fazer? Eu não sei se eu nem tenho força para ficar em pé aqui com esse arco na mão, não sei nem se eu tenho força para carregar a aljava cheia de flecha. Não espanta não, minha princesa, que se você tomar a posição, você vai sentir uma mão tocando a sua, um braço fortalecendo o seu. Você só precisa se posicionar. É assim que você vai viver 2022 em nome de Jesus. E continua a palavra. E o versículo 17 diz, e disse, abre a janela para o oriente. Pode ler bem alto para mim? E disse. Era para abrir para o ocidente? Era para abrir para onde? Aqui tem um princípio espiritual. Os historiadores vão dizer que a casinha de Eliseu era uma casinha muito simples, muito humilde. E ela estava posicionada de maneira que a janela de Eliseu, tá? Do lado do oriente, era a janela que lhe permitia ver o sol. Assim, grandão, coloca por trás da janela,
tá? Quase uma tora. E pá, imprensa ali, tem 2 ganchos, um de um lado, outro do outro. Meu filho ali, eu durmo a noite toda. Tá lacrada mesmo, tá lacradona mesmo. Cara, o camarada tem que ser bom. Oh, meu Deus. Hein? Eu quero profetizar, sabe o quê? Que você vai lacrar uma janela desse jeito. Você não vai lacrar com tranquinha. Trinque. Janelinha de vidro. Tá fechada, pastora. Trinque. Aquilo que fecha com trinque também abre com trinque. Aquilo que você fecha facinho, abre facinho também. 2 segundos, pá, trinque, saiu. Sabe o que eu quero profetizar? Que essa janela que te aponta para a treva, você vai lacrar ela hoje com a tora de madeira do céu, em nome de Jesus. E você vai decidir abrir a janela que aponta para o sol. E o sol da nossa justiça chama-se o Senhor Deus. Ele é o sol da nossa justiça, que brilha, que brilha, que brilha. E o Eliseu diz, olha, você vai abrir essa janela, essa que está no oriente, e você vai apontar nessa direção. Vamos continuar, versículo 17 diz, e disse, abra a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou, e disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Atirar as flechas é preciso. Eu comecei essa palavra falando para você o título dessa palavra. E o título dessa palavra é envie as tuas flechas. É nesse versículo, Isadora, que você vai entender por que você não tem como sobreviver se você não colocar esse arco na mão. Minha Marcela, é nesse versículo que você vai entender por que você não vai sobreviver se você não transformar tudo que você vive em flechas na tua aljava e decidir enviar. Você precisa enviar as flechas. Enviar as flechas é encontrar o coração de alguém. Uou! E tocar-lhe. É se deixar usar na vida de alguém. É afetar um ambiente, isso é enviar a flecha. É acertar o alvo que Deus tem para você, isso é enviar a flecha. Pastora, e se eu decidir não fazer isso? Pastora, o que vai acontecer se eu não conseguir fazer isso? É pouca coisa, é coisa tranquila. Não se preocupa, você vai perder livramento, você vai perder conquista. Porque o texto que nós acabamos de ler, Eliseu vai desenhar, porque é assim, às vezes Deus tem que levantar profeta para desenhar para a gente. Não dá só para falar. Vou falar. Olha isso que te digo. Que Deus manda você fazer assim. Às vezes tem uns crentes na cura, não. Mas às vezes tem uns crentes em outro lugar que o cabra não ouve, não, gente. A sujeita não se deixa convencer. Aí, às vezes, Deus tem que levantar um profeta para desenhar, já não é nem mais para entregar a palavra. Aí, Eliseu começa a desenhar aqui para Jeoás. E aí, Eliseu diz assim, olha, atira a flecha. E atirou, e Eliseu disse, é a flecha do livramento do Senhor. Quando você envia as suas flechas, você está atraindo livramento sobre a sua vida. Quando você decide que vai parar de ficar acumulando flecha na sua aljava, quando é que você acumula flecha na sua aljava? Quando você recebe talentos e deixa eles guardados aí. Quando é que você acumula flechas na sua aljava? Quando Deus te dá uma condição de abençoar através da sua palavra, mas você alimenta uma timidez e não abre a tua boca. Essa é você, enchendo a sua aljava de flechas. Quando você é colocado pelo Senhor num ambiente de caos, de dor, de pecado, que precisa de alguém que abra a boca, que ame, que abrace em nome de Jesus, que seja um instrumento de misericórdia e de paz, mas você fica ali simplesmente vivendo sua vida, como se nada
nada tivesse a ver com você. Esse é você enchendo a sua aljava de flecha. Mas quando você decide enviar, olha o que Eliseu diz, essa flecha que você atira é a flecha do livramento. Então quando você toma posição e começa a enviar as tuas flechas, existem anjos trazendo nas mãos livramento sobre você, livramento sobre a sua casa. Porque aquele que perder a sua vida, ganhá-la-á. E aquele que se julgar achando a sua vida, perdê-la-á. A melhor maneira de você ganhar a sua vida é tomando tudo que você tem na sua aljava e enviando como flecha. É a flecha do livramento, disse Eliseu. É a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Isaac, Paulinha, Ramon, é a flecha da conquista. Porque quando você decide acertar o alvo na vida de alguém, saiba que você passa a ser o alvo dos anjos do Senhor. Eu fico pensando assim no céu, essa reunião. Salmos capítulo 34 vai dizer que o Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrarem, para nos abençoarem. Eu fico assim imaginando, é uma atividade imaginativa, tá, gente? Não está escrito isso lá na Bíblia, não. Mas Jesus me dotou com essa criatividade, eu posso imaginar. Eu fico imaginando essa conversa no céu. E os anjos olhando para a terra, e esperando um filho de Deus tomar uma flecha na aljava e decidir colocar o arco em punho e enviar flechas. O homem olhando para um alvo, enviando flechas, e nesse momento os anjos passam a olhar para ele como um alvo nas costas. Olha lá, olha aquela menina lá, olha aquele menino lá, agora ele é o nosso alvo, nós vamos liberar conquistas, vamos levar as bênçãos do Senhor sobre ele e sobre ela. Enviar as flechas é a condição para uma vida abençoada. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Então você não pode passar mais um ano com a sua aljava cheia. Posso falar uma coisa? 2021 foi um ano em que algumas flechas foram enviadas. Algumas pessoas foram alcançadas. Alguns ambientes foram impactados. Mas sem medo de errar, Jennifer. Estou falando, Vanessa, sem medo de errar. Muito mais foram as flechas que ficaram guardadas pela cura do que aquelas que foram atiradas pela cura. Sem medo de errar. Eu quero perguntar para você, se hoje nós fizéssemos um raio-x santo aqui na sua aljava, quantas flechas de 2021 nós encontraríamos? E eu vou dizer para você, irmãos, e eu não estou dizendo isso como espírito de acusação, porque eu estou olhando exatamente agora para as flechas que eu não enviei, e eu quero te estimular a fazer o mesmo exercício. Quantas flechas aqui na sua aljava ficaram guardadas em 2021? Eu quero te convidar, decida não viver isso em 2022. Em 2022, sua aljava estará sempre sendo remexida. Você vai enviar as suas flechas. E o texto continua, versículo 18. E disse mais: toma as flechas. E tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Eu quero te chamar a atenção para esse movimento diferente aqui. Porque até agora tinha um rei ouvindo ordem, cumprindo ordem, tomou o arco em punho, usou a aljava, enviou a flecha. Primeira flecha, uou! Segunda flecha, mandou. Terceira flecha, mandou. E agora ele parou. Diz o texto, e na terceira flecha ele cessou. Então isso aqui eu preciso pensar com você. Que movimento foi esse, Nini, que ele cessou? A gente precisa pensar aqui no mundo espiritual o que foi esse cessar. Primeira coisa, ele cessou aquilo que levava a flecha para frente. Esse movimento parou. Quando ele põe o arco na mão,
mão e prepara a flecha, o que vem a seguir é uma flecha que avança, que chega lá na frente, que toca onde os pés daquele arqueiro ainda não tocaram. Ele cessou de enviar aquilo que o projetava para frente. Ele cessou o movimento que o fazia avançar. E Deus essa noite está dizendo a você, em 2022, você precisa retomar esse movimento que você parou. Você parou de fazer aquilo que te jogava para frente. Você parou de orar, volte a orar. Você parou de jejuar, volte a jejuar. Você parou de servir, volte a servir. Você parou de abrir a sua casa, misericórdia, abra a sua casa. Você precisa continuar o movimento que te projeta para frente. Diz a palavra, e o rei cessou, ele parou de fazer isso. O que foi esse cessar? Esse cessar foi o movimento que parou, que aproxima a flecha da mão, do rosto do arqueiro. Faz o movimento aqui comigo. Faz o movimento. Aljava. Uou, tem foto lá? Tem foto lá? Ó, pegou a aljava, tá? Ó, uou, aljava. A mão posicionada, é o arco. Prepara a aljava. Coloco a flecha no arco, ok? E agora eu puxo a flecha, ó, até o rosto, ó. Foi? Onde é que está a ponta da flecha? Aqui, ó, a primeira parte da flecha está perto do teu rosto. Percebeu isso aí? Não tem como enviar uma flecha se a flecha não passa primeiro pela face do arqueiro. Eu acho que você não entendeu. Eu preciso de uns 2 canelas de fogo aqui nessa noite. Não tem como você enviar uma flecha se ela não passa no rosto do arqueiro, se ela não retoma a face daquele que a enviou. Quando ele cessa de enviar as flechas, ele deixa de apresentar as flechas no rosto do arqueiro, na face do arqueiro. Esse movimento é o que nos mantém vivos, irmãos. Não queira enviar uma flecha que não passou pelo rosto do arqueiro. Sabe por quê? Tem gente fazendo isso, hein? Porque ela não vai acertar o alvo. Entendeu? Se você não puxa o suficiente, gente, o arco faz uma pressão terrível. É uma pressão terrível. Você precisa fazer força. Por isso que das fotos aqui, ó, essa aí tá arrumadinha, tá decente. Eu trouxe uma foto de uma menina decente, arqueira decente. Para não ficar assim, parecendo. Mas Tomb Raider, sabe Tomb Raider? Ela fica com os músculos todos aparecendo, né? O homem arqueiro, a mulher arqueira, eles são musculosos. Olha lá, ela tá vestidinha, mas tá dando para ver os músculos. É fortinha, entendeu? Mostra um rapazinho aí para ver se dá para ver que se ele é fortinho. Volta aí um outro aí para ver se é fortinho também. Ó, olha, esse aqui é só a penumba, dá para ver se é fortinho, não vê outro aí. Ó, olha só, olha aqui, gente, ó, é fortinho, fortinho. Por quê? Porque, gente, isso aqui é uma força terrível que você precisa fazer, porque o arco, ele impulsiona na direção oposta. Então, quando você puxa a flecha, você tem que puxar com força para que ela chegue até a face do arqueiro. Como dá muito trabalho e é uma força muito grande, sabe o que algumas pessoas fazem, que não são discernidas, não sabem ainda usar o arco e flecha? Elas puxam até a metade. E aí o que acontece? Não vem até a face. E se não vem até a face, se só vem até a metade, a flecha não alcança o alvo. A flecha chega até ali, ó. Aí você lá, todo preparado, com um arco e flecha bonitão, aljava cheio de flecha, mas na hora de enviar, não faz o esforço de trazer a flecha aqui, ó, no rosto do arqueiro. Sabe o que isso quer dizer? Que você não pode achar que o que há de mais importante são as mãos do arqueiro. Existem pessoas que se relacionam com o Senhor buscando as suas mãos, buscando suas bênçãos, buscando aquilo que Ele pode fazer por você. A parte mais importante do arqueiro é o seu rosto, é a sua face,
é a sua presença, é me sentir num momento de tanta intimidade com o meu Deus. Eu estou perto da sua face, eu estou diante do seu rosto, e para isso você terá que fazer esforço. Não vai ser com facilidade que você será uma flecha que está diante da face do arqueiro. Porque a vida tenta levar você para longe da face de Deus. Os problemas tentam levar você para longe da face de Deus. Jeoás parou esse movimento. Ele tinha as melhores flechas, mas elas pararam de vir na face. Você quer avançar em 2022? Você quer avançar, quer conquistar, quer receber livramentos? Você tem que voltar ao lugar da face. Suas flechas precisam passar pela face de Deus. Quantos estão entendendo isso? E o versículo 19 nos ajuda a entender que quando, versículo 18 ainda, que quando as cessas cessaram, sabe o que estava acontecendo isso? O foco parou. O foco parou. O foco perdeu aquilo que era o fundamental. Porque enquanto ele estava enviando as flechas, ele tinha um foco. Qual o foco? Aquela janela, o Oriente e a terra. Aquele era o foco. Mas quando ele cessou de enviar as flechas, Juan, ele parou de olhar a janela. Ele parou de olhar o Oriente. Ele parou de olhar a terra. E tem uma coisa que você tem que saber que é muito certo. Você não vai alcançar o alvo se não estiver olhando para ele. Existem pessoas que passam anos e anos da sua vida sem alcançar um alvo. E ficam se perguntando, por que eu não alcanço esse alvo? Porque você parou para olhar para as suas enfermidades. Você parou para olhar para as suas necessidades. Você parou para olhar para tantas outras coisas e parou de olhar pela janela. Parou de olhar para o Oriente. Parou de olhar para a luz do sol. Parou de mirar na terra. É isso que acontece quando a gente baixa o arco. Quando a gente baixa o arco, tantas coisas vão roubando a cena diante dos nossos olhos. Até a tua despensa começa a ser prioridade para você. Seu foco passa a ser aquilo que você não tem na tua despensa, aquilo que você deixou de realizar, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você não tem das condições ideais. Você começa a olhar para o seu trabalho e o seu trabalho passa a ser o foco. Sua aljava está cheia, porque Deus já te respondeu muitas orações. A sua aljava está cheia, porque você já recebeu, foi muita palavra na sua vida. A sua aljava está cheia, porque Deus te deu um monte de talentos. Mas você não consegue avançar, sabe por quê? Porque você parou de olhar para o alvo. E se você não olha para o alvo, suas flechas são nada. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. E o versículo 19 diz, então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os círios até consumir, porque agora só 3 vezes ferirás os círios. Aí vem a consequência do tempo das flechas que não são enviadas. Sabe o quanto de pessoas em 2021 deixou de conhecer a Jesus, porque você ficou assim, pego o arco ou não pego? Eu envio ou não envio? Eu puxo até a face ou não puxo? Só que nessa brincadeira aí, olha, quantas pessoas ficaram sem conhecer a Jesus, quantos ambientes familiares poderiam ter sido impactados e não foram. Quantas pessoas poderiam ter sido edificadas aqui no altar, olha, pela sua vida. Edificadas em cada tarefa que está distribuída aí, pelos cômodos da igreja, pelos corredores da igreja. E não foram através da sua vida.
Há um limite que se coloca quando alguém mantém o arco para baixo. Isso que Eliseu estava dizendo, olha, você poderia ter alcançado 6, mas agora você só vai alcançar 3 dos seus inimigos. E eu quero perguntar, quantos inimigos você quer alcançar? Quantos deles você quer destruir ao seu redor? Você tem que tomar uma decisão. Você tem que decidir. Deus tem para você todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Diga assim, todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Então por que é que você está apontando somente para 3 se Deus já te deu todos? Eu acho que não tem pentecostal nesse culto essa noite não, pelo amor de Deus. Eu preciso de uns canela de fogo para dar uns aleluia aí. Deus te deu todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então não aceite nenhum a menos. Nenhum inimigo a menos derrotado, porque Ele já me deu todos debaixo dos meus pés. Mas você precisa enviar todas as flechas, poxa. Você não vai vencer todos os inimigos enviando metade das flechas. Às vezes nós queremos isso, Cássio. A gente quer vencer todos os inimigos, mas a gente quer mandar só metade das flechas. Você está entendendo isso, sim ou não? Mas hoje você veio aqui, trazido pelo Espírito Santo, para ser preparado e enviado para o ano de 2022, discernido na sua mente, em o nome de Jesus. E eu termino essa palavra com Salmos 127, vou ler 2 versículos apenas, Salmos 127, versículo 4 e versículo 5, e assim eu termino essa palavra. Salmos 127, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Preste muita atenção nessa palavra. Fique muito atento nessa palavra. Porque Deus quer falar com você. Diz assim: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos da tua mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua... Olha lá que bonitinha, sua aljava. A gente já sabe tudinho o que é, ó. Olha lá, olha lá. Um saquinho de couro de cabra, olha lá, ó. Bem-aventurado o homem que enche deles, dessas flechas que são os filhos, a sua aljava. Por isso que eu queria ter muito filho. Falei pro Edson. Falei isso com ele, olha. Falei com ele isso. Vamos ter um montão logo. Bem-aventurado, ó, vai prosperar quem tiver muito aljava, montão de filho. Hã? Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Ah, eu quero terminar essa palavra assim. É claro que essa palavra está falando de filhos naturais. E sabe, eu já quero anunciar para você aqui, porque eu sou enxerida mesmo, que eu falo demais mesmo, eu tenho tentado me controlar, mas é uma coisa que eu estou tentando ainda vencer, trabalhar, hein? Tem uma campanha da família no Forninho de Deus aí para o mês da família, mês de maio. E você será ministrado por essa palavra sobre os nossos filhos como flechas. Como pai, como mãe, eu posso enviar os meus filhos como flechas. Vai ser tremendo esse mês de maio, na vida da cura. Então, sim, esse texto está falando de filhos naturais. Mas nessa noite, eu quero te convidar a ler essa palavra com outros olhos. A pensar nessas flechas, que a Bíblia está dizendo que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, flechas na mão do valente.
das nossas vidas não são flechas de vida, Wagner. Não são flechas de graça. Não são flechas de misericórdia. Não são flechas de santidade. Não são flechas de arrependimento. Não são flechas de fome e sede pelo Senhor. Você precisa entender que aquilo que você gera em você é como uma flecha que envia. Então decida o que é que você vai gerar. Mas graças a Deus que nós estamos debaixo dessa palavra, porque nós temos a chance de decidir que vamos gerar dentro de nós flechas dignas de serem enviadas. Diga assim: as minhas flechas serão dignas de serem enviadas. Você não vai se preocupar com a flecha que segue, porque o que você está gerando dentro de você vem do céu, vem de Deus. E você envia essas flechas, e essas flechas vão lá e começam a procurar os alvos, e começam a tocar os ambientes, e começam a tocar os corações, e começam a colocar inimigos debaixo dos nossos pés, e começam a dar limites para as trevas. Não dá para dizer que nós vamos viver o céu aqui na terra, André. Então nós não vamos ter todas as condições perfeitas. Mas dá para que eu e você tomemos a decisão de que onde houver um valente de Deus, onde houver uma arqueira de Deus, o inferno encontrará resistência armada. Eu tenho um arco, eu tenho flechas, a minha aljava está cheia e eu decido enviar as minhas flechas. Liberdade aqui, as trevas não terão. Moleza, facilidade para instituir o reino das trevas aqui, eles não terão, porque maior é o que está em nós. Deus levanta arqueiros nessa noite. Deus levanta arqueiras essa noite. Deus levanta homens e mulheres de guerra essa noite, que se posicionam, que tomam o arco na mão, que tomam suas flechas. Nós vamos fazer resistência. Satanás precisa saber que aqui nesse lugar tem um povo que não anda com arco para baixo. Satanás precisa saber que nesse lugar tem um povo que decide gerar a vida de Deus dentro de si. E eu quero perguntar: qual é a sua decisão essa noite?